Olá, pessoal. Continuando a nossa aula a respeito do direito de propriedade no direito digital, vamos lá. Aqui, para entender, vimos na aula passada, ou melhor, no bloco passado, nós vimos o conceito de propriedade. Vimos que a propriedade hoje não é algo absoluto, de acordo com a Constituição Federal e o Código Civil de 2002. Propriedade, ela é garantida constitucionalmente, mas tem que atender a sua função social. Ou seja, você não pode fazer o que bem entender, o que der na teia com a sua propriedade. De jeito nenhum. Vimos também que a propriedade não tem seu conceito estabelecido na legislação. Nós extraímos o conceito de propriedade a partir da análise do titular desse direito, que é o proprietário. O proprietário ou seja, aquele que tem o direito de propriedade, ele pode usar, gozar, dispor e reaver o bem de quem quer que esteja injustamente com ele. Tranquilos? Então, quem é proprietário? É todo aquele que tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Vimos também que propriedade é diferente de posse. Nem sempre quem tem posse tem a propriedade. Normalmente, quem é proprietário tem a posse, mas mesmo assim ele pode não ter a posse, mesmo sendo proprietário. Ele pode ter um determinado imóvel que esteja na posse de alguém legalmente, mas que ele não esteja usando. Mas o possuidor pode ter somente a posse e não ser proprietário, ou seja, o possuidor não terá a prerrogativa ou o atributo de poder dispor, ou seja, vender um determinado bem. Tranquilos? Vimos isso. Agora, trazendo para a propriedade para os bens imateriais. Bens imateriais. Será que é possível alguém ser proprietário de uma marca? É um bem material a marca. Será que é possível alguém ser proprietário de um software? O software é algo imaterial. Será que a propriedade também se inclui? A propriedade, o direito de propriedade também pode incidir sobre esses bens imateriais? Claro que sim, pessoal. Claro que sim. E dada a dificuldade de se visualizar, de se tornar tangível esses bens e proteger esses bens imateriais, é que se instituiu a chamada propriedade intelectual. Joia? Propriedade intelectual, que é objeto do nosso bloco aqui também, além de outro que veremos mais adiante. Propriedade intelectual. O que seria essa propriedade intelectual? Primeiro você tem que saber, propriedade é um instituto, é um direito que garante ao seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor e de reaver o bem. Joia? Tranquilos. Então, partamos do princípio que a propriedade tem essa finalidade, garantir ao seu titular a possibilidade de usar, gozar, dispor e reaver. Mas vamos lá ver o que é propriedade intelectual. A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual nos traz um conceito aqui que vale a pena lermos juntos e entender. Seria propriedade intelectual, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o seguinte: a soma dos direitos relativos a obras literárias, ou seja, a soma de todos os direitos relativos o quê? A obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e aos modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Vejam, pessoal, tenho a ideia de que propriedade intelectual, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, corresponde à soma de direitos relativos a todas essas áreas que eu citei para vocês. É a soma de direitos relativos a essas áreas. Obras literárias, artigos científicos, entre outros. Na verdade,
podemos estabelecer a propriedade intelectual como uma garantia de que essas invenções aqui que vocês viram no conceito de propriedade intelectual estará protegida, essa invenção estará protegida juridicamente por determinado período em nome do seu inventor, ou titular do direito sobre a invenção. Então, vejam a partir de agora que propriedade intelectual para nós nada mais é do que uma garantia de que essa invenção da mente humana terá uma proteção jurídica. Criou-se a propriedade intelectual justamente para dar garantia jurídica a essa invenção. Então, toda e qualquer invenção de caráter intelectual terá uma proteção jurídica a partir do que nós chamamos de propriedade intelectual. Adiante. E o que abrangeria essa propriedade intelectual? Quais seriam os ramos dessa propriedade intelectual? Trago aqui para vocês, apenas de forma superficial, para que a gente possa ter uma ideia mais à frente do que queremos trazer aqui. Vamos lá. Então, a abrangência da propriedade intelectual compreende o seguinte: a propriedade industrial, que se refere a marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas utilizadas no meio empresarial. Vejam, a marca é um bem imaterial. Tem a ver com a propriedade industrial. Merece proteção? Merece. Imagina se todo mundo quisesse usar a marca Coca-Cola, a marca Adidas, a marca Nike, sem nenhuma proteção. É uma propriedade industrial, é um bem imaterial e merece proteção jurídica. E quem vai dar essa proteção jurídica? O Instituto da Propriedade Industrial. Ou melhor, o Instituto da Propriedade Intelectual. Temos aí também o direito autoral, que compreende os trabalhos artísticos, como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias. Já pensou se alguém pudesse copiar todo o livro de um autor renomado e publicar como se fosse dele? Seria, no mínimo, injusto, né? No mínimo injusto, sem contar que toda e qualquer invenção parte de um investimento financeiro feito antes, pessoal. Investimento financeiro, de tempo, dedicação, é algo que nós temos que compreender, que quando isso ocorre, quando alguém se vale de uma invenção de outro, sem um contrato, sem remunerar esse outro, ele no mínimo causa prejuízo. Eles estimulam também que outras pessoas possam inventar e criar, pois nada terão de retorno financeiro em relação a isso. Joia? E a proteção sui generis, que inclui obras como topografia de circuito integrado, o cultivar e o conhecimento tradicional. Como assim o cultivar, professor? Vamos supor que numa cidade próxima aqui, vamos citar Mariópolis, alguém desenvolva um vinho a partir de uma uva específica, a partir de uma metodologia específica, e esse vinho caia no sabor aí, nos braços da sociedade, no desejo da sociedade. Vejam, se outra pessoa identificar esse procedimento e começar a produzir, ele no mínimo deverá retribuir o outro que desenvolveu esse sistema. Do contrário, você vai estimular outras pessoas a fazerem isso. E esse segundo que adotou essa sistemática, essa metodologia, sem obedecer esse direito de propriedade intelectual, ele estará lesando o outro, porque ele deixou de fazer investimento e terá ganho nisso. Então será, no mínimo, um tipo de enriquecimento ilícito. Tudo bem? Tranquilos? Vamos lá. E trazendo para o direito digital, que é o que nos interessa, né? Como é que funciona essa propriedade no direito digital? Será que no direito digital existem bens de natureza intelectual ou material, sobretudo intelectual, de natureza imaterial, que mereçam uma proteção quanto à sua propriedade? Claro que sim, pessoal. No âmbito do direito digital, nós temos uma gama de bens de natureza imaterial, porque são produtos de um desenvolvimento intelectual. O principal deles aqui é o software. O que seria o software? Trago aqui as palavras do professor Tarcísio Teixeira a respeito do software como um bem material, relacionando esse bem material ao titular da sua propriedade. Vamos lá.
Para esse professor, o software é um programa de computador e trata-se de uma criação intelectual, um bem imaterial. Portanto, consiste na linguagem dos computadores que permite a criação de textos, desenhos, cálculos, impressões, etc. Sua proteção jurídica se dá pela Lei 9.609, de fevereiro de 98, Lei de Proteção da Propriedade Intelectual de Programas de Computador, ou simplesmente Lei do Software. Vejam, pessoal, que existe hoje o software como um bem imaterial do mundo da tecnologia, dessa sociedade tecnológica. Ele é tão importante, a proteção da propriedade do titular, a proteção desse direito de propriedade é tão importante que se editou uma lei específica para proteger os direitos de propriedade intelectual relacionados ao software. Essa lei protege os direitos dos seus proprietários e sua violação é considerada crime de acordo com o artigo 12. Vejam, nessa mesma lei existe um dispositivo, especificamente o artigo 12, que tipifica a violação desse direito de propriedade como crime. Ou seja, caso alguém venha violar, surge para o Estado o direito de punir, de perseguir e punir. Assim como os tipos previstos no Código Penal. Há várias leis esparsas aí estabelecendo tipos penais, não é só o Código Penal. E temos aqui uma lei esparsa que traz um dispositivo de natureza criminal. Perfeito? Vamos lá. Aqui ainda, né? Esse software, claro, por ser um bem material, a sua apropriação se torna muito mais fácil no âmbito da internet. E essa apropriação é que nós chamamos de pirataria se ela não for autorizada. Vejamos o que temos aqui a respeito disso. Em referência ao regime jurídico aplicável aos casos omissos nessa Lei 9.609, também se aplica subsidiariamente a Lei 9.610, que é a Lei dos Direitos Autorais. Vejam, se essa lei do software, que é um bem imaterial, que possui proteção legal, não possui um determinado dispositivo para um caso específico, aplicaremos subsidiariamente a Lei do Direito Autoral, que também trata de bens imateriais. Tudo bem? Ambas as leis no ano de 1998 são fruto do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário, sendo que no seu artigo 10 estabelece que os programas de computador são protegidos como obras literárias, direitos autorais pela Convenção de Berna. Vejam, de acordo com conforme esse acordo do qual é signatário o Brasil, entende-se que programas de computadores também podem ser considerados obras literárias para fins de proteção legal. Perfeito? E tratando sobre a pirataria, aqui como disse para vocês, será que o software ele pode ser utilizado por alguém sem autorização do titular desse direito de propriedade? Claro que não, pessoal. O software, nesse caso, é um bem imaterial. Sendo um bem, ele possui um proprietário. E essa propriedade sobre esse bem imaterial, ela é protegida pela propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é uma garantia jurídica desse direito do direito conferido a esse inventor, a essa invenção. E vejamos o que nos traz aqui Tarcísio III sobre o tema. Abre aspas. A violação dos direitos inerentes aos programas de computador é conhecida por pirataria de software. Também se denomina contrafação de software, quando ocorre a sua reprodução não autorizada. Alguém de vocês já reproduziu algum programa, um arquivo, baixou da internet, algum programa que não foi criado por você sem autorização do seu proprietário? Pois é, se isso ocorreu e não estava de forma livre esse programa, foi na verdade uma atitude de pirataria que a pessoa acabou em incorrer. Tranquilos? De certa maneira, a internet é uma ferramenta que facilita a violação dos direitos de propriedade intelectual do software. A ação ilícita, cópia ou distribuição de programa pirateado pode ser praticada pelo agente de forma muito cômoda,
pois o delito pode ser cometido em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa, bastando para tanto estar diante de um computador. Algum de vocês já fez isso, pessoal? Já baixou um programa sem autorização da pessoa que o desenvolveu? Não precisam responder. Não precisam responder. Vamos lá. Pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula sobre a propriedade de direito digital, focando especificamente aqui no software e fazendo um link dessa propriedade imaterial com o direito de propriedade que nós temos no direito civil. Perfeito? Quero que vocês deem uma olhada nas fontes de pesquisa aqui para se familiarizarem mais com o tema e acompanharem nossa aula, nosso debate, nosso chat no nosso próximo encontro. Tranquilos? Aqui só um detalhe, tem um texto em PDF que eu quero que vocês leiam da página 75 a 78 apenas. Por quê? Porque nas páginas seguintes há temas relacionados à propriedade que não nos interessa nesse primeiro momento. Tudo bem? Tranquilos? Então até o nosso próximo encontro. Um abraço em todos.